noite a todos. Não ouvi. Boa noite. Vai pegar. Eu estou muito carente, tá? Desculpa. Bom, gente, com muita alegria que nós estamos aqui reunidos mais uma vez para mais uma noite de estudos, para mais uma noite de trabalho na nossa casa. Então sejam todos bem-vindos, sintam-se acolhidos por nós e pela espiritualidade superior. Como de prática, a gente sempre pede para quem já frequenta a casa, quem está chegando pela primeira vez, que a gente gentilmente desligue os celulares, tá? Desligar os celulares para que a gente possa, né, se concentrar no trabalho a ser realizado aqui na noite de hoje, para que a gente possa entrar em sintonia com a espiritualidade superior, para que a gente possa entrar em sintonia com as palavras, com as mensagens que vão ser ditas aqui hoje. Então, a gente ficar sendo chato, está vendo o celular, está vendo uma coisa ou outra, então, que a gente possa, nesse momento agora, nos esforçarmos para que todos os nossos problemas, todas as nossas questões diárias fiquem do lado de fora, para que a gente aqui nesse momento, nós possamos nos unir nessa egrégora de paz que a noite de hoje nos proporciona, tá? Então, a gente pede gentilmente para que desligue, tá? Pedindo também, como sempre, para aqueles irmãos que, porventura, na hora da saída, possam oferecer uma carona para quem não tem, pela dificuldade de ônibus, pela hora também que se aproxima, né? Porque aqui é um local ermo. Então, quem puder oferecer uma carona para aquele que, de repente, tem alguma dificuldade, vai para pegar o ônibus lá embaixo, então a gente, né, também coloca esse pedido a todos vocês, tá? Então, nesse momento agora, que a gente possa se sentar de forma confortável, relaxante, respirando bem suavemente, tá? Então, né, com muita felicidade que a gente recebe de volta hoje ao trabalho a Rose. Então, a Rose está de volta, seja bem-vinda. De volta não, porque você não saiu, você só tem um tempo, né? Estava de férias. Estava de férias forçadas, né? Nesse momento agora, Clélia vai fazer a nossa leitura de preparo de ambiente. Acordar e erguer-se. É do livro Fonte Viva, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Paulo, Efésios, capítulo 5, versículo 34. Há milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente, enquanto se alonga debalde para eles o glorioso dia da experiência sobre a terra. Percebem vagamente a produção incessante da natureza, mas não se recordam da obrigação de algo fazer em benefício do progresso coletivo. Diante da árvore que se cobre de frutos, ou do dia, ou da abelha que tece o favo de mel, não se lembram do comezinho dever de contribuir para a prosperidade comum. De maneira geral, assemelham-se a mortos preciosamente adornados. Chega, porém, um dia em que acordam e começam a louvar o Senhor, em êxtase admirável. Isso, no entanto, é insuficiente. Há muitos irmãos de olhos abertos, guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. É preciso que os corações despertos se ergam para a vida, se levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que o Mestre os ilumine. Estorcemos-nos por alertar os nossos companheiros adormecidos, mas não dividimos a necessidade de auxiliá-lo no seu erguimento. É imprescindível saibamos improvisar os recursos indispensáveis em auxílio dos nossos abençoados, ou não, que precisam levantar-se para as bênçãos de Jesus. Não basta recomendar. Quem receita serviço e virtude ao próximo, sem antes preparar-lhe o entendimento, através do espírito de fraternidade, identifica-se com um instrutor exigente, que reclama do aluno integral conhecimento acerca de determinado e valioso livro, sem antes ensiná-lo a ler. Disse Paulo: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. E nós repetiremos: acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das nossas obras
e o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar aos outros. Nesse momento, então, vamos entrar em prece. Senhor Deus, nosso Pai, Jesus, divino e amado Mestre, cá estamos aqui reunidos em mais uma noite de atividades na nossa casa. Pedimos a vós a luz, a proteção, a sabedoria, o entendimento, a nossa jornada, na nossa caminhada, na vida que nos concedeste, como aprendizado hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje nós temos a alegria, o prazer de receber nosso irmão, nosso amigo, doutor Zé Henrique, que vai nos falar hoje sobre o tema A Superior Justiça. Doutor Zé Henrique. Boa noite a todos. Preciso dizer da minha alegria, da minha satisfação estar sempre aqui, todo mês. A convite aí da nossa irmã. Não, está contratado. Já compraram o meu passe. Não é assim não. Bom, antes de adentrarmos o tema, que é muito importante, primordialmente nos dias atuais, onde vemos tanta injustiça, eu queria fazer aqui uma prévia, porque não raro isso acontece quando estou nesta casa. Pela mediunidade eu sou avisado para explicar determinadas coisas. O que nós fizemos agora há pouco? Com a luz na penumbra, né? Hein? Meditamos. Meditamos em casa? Todos os dias? Aqueles que meditam em casa todos os dias são abençoados. Muitas vezes sem saber. Vamos explicar o que acontece na meditação, que eu acho que é de vital importância. Quando meditamos, entramos no chamado estado alterado de consciência. O que acontece? Há um desprendimento do perispírito, uma semi-libertação. E aí facilitamos o contato com a espiritualidade, que vai se conectar conosco. Vai haver uma união, uma conjugação de energias, de fluidos. E muitas vezes este contato leva à cura. Por isso que acontece, e não é infrequente, a criatura chegar na casa espírita, assistir uma reunião como esta, chega gripado, chega com mal-estar, chega febril às vezes e sai bem. A espiritualidade ajudou, sim, mas como? Vamos entender isso um pouquinho, porque sabendo de como funciona mecanicamente, isso vai nos compelir a meditarmos mais. Tem um filósofo grego denominado Epiceto, que diz o seguinte: pense mais em Deus do que respiras. Ele já disse tudo aí. Pensar em Deus é orar, é meditar, é entrar nesse estado de prece. Estado de prece não significa que estejamos fazendo a prece. É um estado de prece. Pois bem, este acasalamento de energias, tem um cientista que eu admiro muito, um dos grandes e apoteóticos cientistas espíritas, chama-se Carlos de Brito Embaçaí. E ele me diz que para a energia espiritual, para os fluidos atuarem no corpo, porque a gente tem que analisar o seguinte: a energia, os fluidos, são de uma estrutura, o corpo é de outra. Como é que acontece a atuação dos fluidos no corpo se são de estruturas diferentes? Alguém já pensou sobre isso? Que a gente já acha, não, atuação espiritual, intervenção, ótimo. Mas como? Por isso que a doutrina espírita nós temos que buscar o como. Então, Carlos de Brito que diz que há um acoplamento de ondas de frequências distintas, onde uma energia se apropria da outra. A energia, o fluido,
pelo acasalamento, por estarmos num estado de desprendimento, vai se apoderar das energias materiais e vice-versa. Querem um exemplo? Vocês vão chegar em casa, vão ligar a televisão. Vocês vão escutar o quê? O som e a imagem. O som nós sabemos que passa pela parede. Se tem alguém agora ali do lado de fora falando, mesmo com a janela fechada, nós vamos escutar. O som, a frequência do som, passa pela matéria densa, mas a imagem não. A imagem não. Então a imagem, ela precisa se acoplar ao som, olha aí, acoplamento de ondas de frequências distintas, para que a gente possa ver a imagem e o som na televisão. Não é interessante como a física nos explica? Então é exatamente isso que acontece. Através desse acoplamento, vai haver uma atuação na matéria densa. Claro, se tivermos méritos, seremos auxiliados. Não quer dizer que todo dia que a gente medite, a gente vai se vacinar, se imunizar para quaisquer doenças. Não. Mas é uma técnica que Santo Agostinho recomendou no Livro dos Espíritos. Façam todos os dias uma retrospectiva do dia, aonde eu errei, aonde eu poderia ter sido mais caridoso, menos grotesco, menos estúpido, menos impaciente, menos intolerante. Gente, isso vai abrir fenomenalmente um campo psíquico que nós desconhecemos. É um treinamento. Todo o corpo físico, espiritual e o próprio espírito necessita de treinamento. A repetição do fenômeno. E a gente vai se vencendo automaticamente. Por isso que a meditação e o autoconhecimento estão interligados. Bom, depois dessa explicação, vamos ao nosso tema, a superior justiça. E aí já inicialmente perguntamos, qual é a verdadeira justiça? É a de Deus. Incontestável. Porque a justiça está em suas leis. Nós somos submetidos a uma lei, por sermos espíritos da terceira ordem, uma lei de causa e efeito, porque somos espíritos imperfeitos. Então estamos aqui resgatando dívidas do passado? Sim. Estamos aqui resgatando dívidas do presente que repetimos pelos condicionamentos? Sim. Deus permite, Deus não quer. Deus não pode querer o sofrimento de um de seus filhos. Deus não pode querer o que estamos vendo por aí, as guerras fratricidas, irmãos matando irmãos, porque o que designa a irmandade não é o fato de eu morar no Brasil e outro morar na Argentina, ou no Líbano, ou na Rússia. Não, senhores. O que designa a fraternidade e a irmandade é porque somos filhos do mesmo Pai. E vou mais além. Quando uma criatura é sacrificada, morta, estamos matando Deus. Como? Mas Deus é imortal, é eterno. Não, no sentido simbólico, no sentido figurado, já que Jesus nos disse, o reino de Deus não encontra-se nem aqui, nem acolá. O reino de Deus encontra-se em vós. Ora, se o reino de Deus está em nós, Deus está em nós. Jesus está em nós. Porque Ele nos disse, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu e o Pai somos um. Tal a identidade, tal a intimidade de Jesus e outros espíritos da mesma ordem que desconhecemos. No planeta só surgiu um, Jesus Cristo.
O resto são espíritos superiores, prepostos de Jesus. É o que nos ensina a doutrina espírita. Eu não divago em outras teorias, que eu respeito, mas não concordo, porque eu sou espírita. Respeito o católico, respeito o evangélico, respeito o budista, respeito o esotérico, mas não advogo as ideias deles. Senão eu mudo. Vou deixar de ser espírita, vou ser eclético. Vou arrebanhar ideias mis para as minhas conceituações. Não, eu sou espírita. Espírita! Eu não falei kardecista, porque não existe kardecismo. Kardec apenas compilou, apenas não, ele foi extremamente importante, o espírito superior, precursor, mas Kardec apenas compilou o que a espiritualidade nos trouxe. Então não existe kardecismo, eu sou espírita. Outros dizem que são espíritas. Não são, não. O espírita que segue a codificação, o Pentateuco kardeciano. Os outros são espiritualistas, porque acreditam na sobrevivência da alma. Muitos não creem na reencarnação, outros já creem, mas também são espiritualistas. Então, meus irmãos, a superior justiça é a justiça de Deus. A nossa justiça, muitas vezes, é injusta. Por quê? Por que a justiça humana é injusta? Primeiro, somos espíritos imperfeitos. Segundo, nós temos um hábito deplorável de julgar. Fulano é assim, fulano é assado, tudo para atender o interesse pessoal, seja social, seja sexual, seja político, seja esportivo. Claro, eu vou julgar negativamente o Fluminense, porque eu sou Flamengo. E o tricolor vai julgar o flamenguista da maneira dele. Pois bem, ele está com a verdade? Eu estou com a verdade? Cada um tem a verdade? Jesus nunca disse, meus irmãos, eu tenho a verdade. Porque se ele dissesse isso, outros também poderiam dizer, eu tenho a verdade. Pois bem, Jesus nunca disse isso. O que ele disse? Eu sou a verdade. É diferente. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Completamente diferente. Então, nós temos deploravelmente essa mania. Por que fazemos isso? Diz a psicologia que quando julgamos, estamos projetando inconscientemente as imagens que eu trago dentro de mim no outro. E normalmente, quando eu julgo as coisas que eu não aceito, as coisas negativas que todos nós temos. Intolerante é o outro, mal educado é o outro, irascível é o outro. Olha o dedinho. Pois bem, nós somos assim. Porque isso faz parte, meus irmãos, da nossa estrutura psíquica espiritual. Julgar. Porque parece que quando eu julgo eu me sinto livre. Eu me eximo das faltas. A culpa é do outro. E se a culpa é do outro, eu vou precisar massacrar o outro. Acusar o outro, diminuir o outro, humilhar o outro. E aí, então, estamos diante de quê? Da agressividade. O ser humano, na sua essência, ainda é selvagem. Essa é a grande realidade. Eu sou o santo. Não sou, não. Eu quero ver se de um de nós chegar em casa e ver o nosso filho sendo torturado.
Como é que nós vamos reagir? Oh, meu querido torturador, eu te perdoo. Será? Então esse lado selvagem ainda está em nós. Tanto que Calderaro, no livro No Mundo Maior, dividiu o cérebro em 3 andares, onde os instintos bestiais do primeiro andar estão presentes em nós. Nós ainda não nos desvinculamos desse lado bestial, desse lado selvagem. Mas aí nós temos o segundo andar, é a região do córtex motor, onde vamos julgar, olha aí, a justiça a nós próprios. Vamos avaliar, vamos pesar. Será que o que eu falei para o meu irmão foi justo? Será que eu perdoei aquele que me ofendeu? Nós que já estamos aqui abraçando esta doutrina, o que acontece? É a consciência, cujo centro é o ego, o eu, o centro da consciência, que nos empurrará para a superconsciência. Córtex pré-frontal, pouquíssimo estudado ainda pela neuroanatomia, pela neurociências. É como se esse córtex ainda estivesse um tanto vazio. Os neurônios ainda precisam de experiência. Quem são os superconscientes? São os alinhados, são os ajustados, são os intuitivos, são os seres que já estão no outro patamar. Então nós estamos nas vibrações ainda da consciência e muitos ainda estão instalados no primeiro andar do cérebro. Nessa zona chamada primária ainda, selvagem. Portanto, queridos irmãos, a justiça está de acordo com a nossa evolução. Jamais deveríamos proferir a palavra injustiça. Não somos injustiçados, em hipótese nenhuma. Ah, mas eu não fiz nada àquela criatura para sofrer tanto, tanta coisa que ela está fazendo comigo. Aí eu vou dizer no ouvidinho dela assim, nesta vida, querida, e nas passadas, você sabe o que você fez a esta criatura? Por que vocês reencarnaram no mesmo lar? Os grandes desafetos estão dentro do lar. O que os espíritos chamam de cadinho. O que é um cadinho? É um recipiente onde ali se processam combinações químicas em altíssimas temperaturas. Ou seja, é no lar que tudo ferve. A efervescência é no lar. É a lei de Deus, é a justiça de Deus. Porque Deus quer que nos amemos e não nos detestemos e não nos odiemos, porque a gente está adiando o progresso. Temos que ler a doutrina, não só interpretá-la, como incorporá-la, porque a doutrina nos tira, e é a única, eu defendo, nos tira das incertezas. A doutrina espírita não tem incerteza. A gente sabe plenamente bem que se nós não agirmos de acordo com a justiça de Deus, com a lei de Deus, que está em nós, porque Deus está em nós, vamos ter que responder por isso. Vamos ter que reencarnar. E o que nos alenta, meus irmãos, aí está a beleza e ceucitude desta doutrina, que nos tira da incerteza, da insegurança e do medo. É um sentimento característico de todos nós temos medo, de alguma forma. Qual é o grande projeto? É sabermos que chegaremos à condição que Jesus chegou. E a doutrina espírita é a única que nos informa que Jesus parou de evoluir.
eu escuto isso, eu vejo isso como incongruência. Porque a doutrina espírita é coerente, é lógica, é de um bom senso sacrossanto. Se Jesus continua evoluindo, a gente jamais vai alcançar Jesus. E o Pai não quer isto. O que Jesus nos fala? Meus queridos irmãos, nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Nenhuma. O que significa que nos reuniremos. Agora, para a gente chegar lá, a gente tem que começar, então, a entender, compreender os fundamentos doutrinários, a começar pela justiça. Se eu estou aqui a passar por dificuldades, conflitos, doenças, enfermidades, não existe o acaso. O acaso vamos deixar lá para os materialistas. E como diz André Luiz, o materialismo se extinguirá por falta de matéria. Até hoje, eles procuram os fundamentos da matéria. Isso é chamado de self-organization. Não vão encontrar, não estão encontrando. Então eles vão ter que dar o braço a torcer. Porque se não entendermos o espírito imortal, reencarnante, como fica a justiça de Deus? Não precisamos ir muito longe. Por que um reencarna no seio nobre, monetariamente falando, de um país rico, e um reencarna na África para morrer em tenra idade por estupro, por crime? Onde está a justiça de Deus? Será que ninguém para analisar isso? Será que uma existência é o suficiente para entendermos o processo humano? Nascer, viver, morrer, aí vai para o céu, para o purgatório, para o inferno, ou o juízo final? Não estou criticando, mas a gente está estudando, tem que falar. Isso não tem fundamento, gente. Não tem coerência, não tem lógica. Agora, se eu disser que todos nós seremos um dia espíritos perfeitos, isso vai nos dar um estímulo, uma alegria, um prazer. E olhem, vou mais longe, com repercussões orgânicas. Se eu creio, se eu tenho fé nessa certeza e não nas incertezas, eu vou ter mudanças físicas capitais. Eu vou derramar no meu corpo endorfinas, dopaminas, serotoninas. Olha que coisa extraordinária. Eu estarei investindo na saúde que tanto buscamos. E não a saúde, e eu posso dizer isso que eu sou médico, não na saúde medicamentosa. Toma um remedinho, acabou. Ah, piorei. Ah, então muda de médico, então vai aqui, vai lá, toma outro remedinho. Então estamos nos iludindo. E eu falo isso em qualquer academia de medicina, porque eu estarei sendo incontestável. Eles vão se perder, né, em marasmos, em ideias preconceituosas, em pesquisas científicas, e eu vou chegar com a lógica. Jesus foi muito claro, meus irmãos, vós sois deuses. O que ele quis dizer com isso? Não é que um dia vamos nos tornar deuses, porque Deus é um só. Somos monoteístas. Mas chegaremos onde Jesus chegou, que já atingiu a culminância, que já passou por todas as experiências encarnatórias, já transitou em corpos masculinos, em corpos femininos. É um ser integrado. Como dizem autores, ele é o arquétipo da síntese. Nós não.
Ele é o arquétipo da organização. E nós ainda somos arquétipos da desorganização. Porque somos imperfeitos, mas vamos chegar lá, meus irmãos. É a justiça de Deus, é a superior justiça. Deus quer, pelo nosso esforço, e aí Ele nos concedeu algo importantíssimo. O que será? O livre-arbítrio. Vamos decidir de acordo com as nossas escolhas. Então, se eu quiser sair daqui e cometer um crime, ninguém vai me impedir. Mas depois eu vou ter que responder por isso. Se eu quiser sair daqui e abraçar todos vós, vou levar tempo até meia-noite, né? Vou ter que ter o que eles chamam de longa-manos. Vou abraçar todos de uma vez só. E vou ter o prêmio, a bênção por tudo isso. Porque eu estarei interagindo com todos dentro do que o Cristo nos ensinou. Então, meus queridos companheiros, que beleza quando a gente fala sobre isso. Que alegria, que bem-estar, que tranquilidade, que serenidade. E não sermos julgados por atos falhos. Porque todos nós falhamos. A nossa justiça é falha. Porque é a justiça dos homens. É a justiça dos interesses pessoais, sejam eles quais forem. E aí vem o radicalismo. De início, são os dois óbices que eu considero para a evolução do homem. O primeiro óbice é obstáculo, é a ignorância. Muita coisa que eu estou falando aqui, muitos ignoram. Criticam sem saber. Porque, não, o espiritismo, tem uns que dizem, é macumba, meu Deus! Que ignorância, que falta de estudo. Vá lá, pegue as obras básicas, leiam. Leiam o Evangelho do Cristo no Evangelho segundo o Espiritismo. Então é o julgamento sem bases, totalmente desarrazoado, sem lógica. Então a ignorância é o grande escolho, o grande óbice. O segundo grande escolho chama-se o preconceito. As coisas têm que seguir de acordo com as minhas leis que eu acho, que eu estabeleço, que eu legislo. E se a criatura não seguir as minhas leis, ou eu mato, ou eu agrido, ou eu me separo. E muitas vezes me separo magoado, porque o outro não atendeu os meus objetivos. E já diz o velho e antigo ditado psicológico: nós não somos magoados, nós não somos rejeitados. Apenas tudo isso acontece porque o outro não segue o que eu gostaria que ele seguisse. Essa é a grande realidade. Então nós somos mobilizados pelos preconceitos. Aí fazemos o acasalamento da ignorância com preconceito. Aonde chegaremos? Fanatismo, radicalismo, extremismo. Então, tudo que eu advogo, tudo que eu aceito, tudo que eu creio, o que não faz parte disso, eu expurgo, não serve. É ou não é? Em todos os sentidos. A gente está vendo isso. Hoje, grande parte da humanidade está nesse terreno do fanatismo. Mas quando eu falo de fanatismo, é o fanatismo geral. Em todos os âmbitos, político, social, econômico, esportivo, religioso, sexual. Meu Deus, estamos vendo aí nos campos esportivos, né, os preconceitos terríveis.
de irmãos que são filhos de Deus como nós, apenas eles têm a tez negra e outros preconceitos. E aí mergulhamos no terreno do fanatismo. E quando a justiça nos alcança, porque é ela implacável, sim, adoecemos, nos desequilibramos. O que eu mais vejo hoje, e vocês vão concordar comigo, são os desequilíbrios mentais. As criaturas. Nossa, eu sou muito observador. Eu vou na rua, naquele meu passo, eu sou grande, mas vou naquele passo lento, olhando as pessoas, senho fechado, uns de cabeça baixa. O que eu mais escuto nas criaturas que vão lá fazer atestado comigo, eu sou médico do trabalho, quando eu entro no terreno psíquico, o que eu mais escuto? Ansioso. As pessoas nem sabem o que é ansiedade. Apenas ficam ansiosos quando as coisas não funcionam como eles desejariam. Aí vem a ansiedade. Vem o sofrimento antecipatório. Vem a somatização no corpo físico, que é o que mais a gente vê no terreno sintomatológico. Às vezes não é nem doença, é sintoma, é desequilíbrio, é o desajuste energético, celular. Agora, claro, se isso tudo se persistir, a doença chega. E não precisamos, queridos irmãos, vamos tirar isso da cabeça, achar que tudo é o código genético. Isso caiu por terra. A ditadura dos genes caiu por terra. Representa um percentual muito pequeno, mas é um modo de transferir responsabilidades. É um modo de projetar no outro a responsabilidade que nós não queremos ter. Aí a criatura diz, eu estou doente porque meu pai me passou esse gene. Eu tenho depressão porque meu pai é deprimido. Eu tive câncer porque eu herdei da minha mãe. Não. A epigenética, que veio para romper esses paradigmas, está a nos mostrar que podemos trazer tendências e predisposições, pendores, mas só vamos desenvolvê-las pela energia mental, gente. É o que a gente imprime na célula. Se a gente está imprimindo valores morais positivos, caridade, amor ao próximo, afeto, as células vão ficar lindas de mover. Agora, se a gente imprimir em nossas células raiva, julgamentos precipitados, a nossa justiça, está lá no Livro dos Espíritos, qual o sinal mais característico da imperfeição humana? Perguntou Kardec, os espíritos responderam: o interesse pessoal. Somos interesseiros, sim, em pequena ou maior proporção. Então estamos jogando energias que nos desajustam, desequilibram as células. Agora, se tivermos no nosso código genético tendências que nem sempre estão relacionadas aos nossos pais, mas tendências por débitos em existências anteriores. Eu vejo muito isso. Eu vejo filhos de pais diabéticos que não têm nada. E eu vejo filhos com diabetes cujos pais também não têm nada. Olha, gente, como entender isto? E às vezes os avós também não tiveram. Nós herdamos isso como? É herança física ou é herança espiritual? Ou será que nós somos flores que se cheiram? Estamos no orbe ainda de provas e expiações. Eu ainda não me acostumei que
que já mudamos para a regeneração. Eu sou teimoso. Eu olho ao derredor, eu vejo desgraça, fome, miséria, desigualdade social. Gente, eu vou contar uma passagem. Eu tive agora, fui convidado para falar em Cascavel, Paraná, e em Palotina, também estado do Paraná. Fui muito bem recebido, graças a Deus, foi um sucesso. Em Cascavel, para quem não sabe, não tem um desemprego. Não tem um desemprego. Eu fui recebido lá com muito carinho, com muito amor. Coisa bela quando a gente vai a um local e é bem recebido, com muita alegria. E eu vi coisas impressionantes. É um outro Brasil. Plantações e mais plantações, tudo bem, tem a questão material, mas a gente já vê um outro pensamento, uma outra ideia. E eu fui lá, e eu escutei coisas assim realmente impressionantes a respeito das questões espirituais. Paraná, para quem não sabe, é próspero, porque lá nos pródromos os brasileiros empurraram os paraguaios para fora. Aí, em contraposição, fizeram a ponte da amizade, para restaurar o erro do passado, as guerras. E isso tem em qualquer lugar. A grande guerra é a guerra íntima que nós travamos conosco mesmo, já que estamos num estado de despertar de consciências. Então, quando a irmã fez ali a meditação, é para que a gente relaxe, se desprenda, para que nos conectemos com a espiritualidade, que vai nos auxiliar pela meditação a que nos conheçamos. Por que, queridos irmãos? A gente não muda se a gente não se conhecer. A gente vive nos enganando. Ah, eu não sou assim, eu não sou assado. Não é bem assim. São justificativas humanas. Ou então é o outro, que a gente projeta, como eu falei. O outro é o culpado. O espírita costuma transferir responsabilidades para a vida passada e ele se esquece o que ele faz na vida atual. Não é porque é espírita que é santificado, não. Embora todos nós alegrem-se, sorriam, temos níveis de santidade. Vocês sabiam disso? Até aquele criminoso, até aquele selvagem, tem um nível de santidade. Quando ele pega uma criança, filho seu, quando ele acaricia um animal como Hitler acariciava o seu cachorro. Ninguém é totalmente mau. Nós julgamos porque precisamos julgar. Pois é, meus amigos. Por que temos níveis de santidade? Nós vamos na etimologia da palavra hierarquia. Hierarquia, e a hierarquia existe em todos nós. Vem do latim hieros. Hieros quer dizer santidade. Arche significa nível. Então, todos nós temos nossas hierarquias e, consequentemente, níveis de santidade. Claro que temos, o Deus está em nós. Vai ter um momento que a gente vai chorar. Vai ter um momento que a gente vai ser tocado. Foi o que o Cristo fez. Tocou e toca a todos. As bem-aventuranças, este legado maravilhoso, infinito, imortal, que todos teremos que cumprir. Aí está a justiça divina. Deus permite
não é que Deus queira, se Deus é amor, como diz João, o evangelista, ele não pode querer o nosso sofrimento. Ele não pode querer, né, nossas dores, mas Deus permite. Sabem por quê? Porque Deus, assim como Jesus, eles têm compaixão. O que é compaixão? O Dalai Lama diz que, né, podemos viver sem a religião, mas jamais sem a compaixão. Compaixão quer dizer colocar-se no lugar do outro. Entender o outro. Por que que o outro fez isto? Por que que o outro fez aquilo? E não acusar e não julgar dentro de nossas justiças radicais. Vamos tentar compreender a atitude do outro. Nós não estamos dentro do outro para entender o outro, mas podemos elucubrar uma ideia, o que fez aquela criatura tomar uma determinada atitude. Será que ela não estava bem? Será que ela brigou com algum familiar? Será que ela está triste, está deprimida? Vamos tentar encontrar algo nessa criatura. Isso é compaixão. Não é piedade. Piedade é outro significado. Ah, eu estou triste com aquele mendigo. Eu não estou tendo compaixão, estou tendo piedade. Agora, quando eu procuro entender o que se passa no interior desse mendigo, aí eu estou tendo compaixão. E a misericórdia? Estamos sentindo como estamos ainda distantes de tudo isto? Misericórdia vem do latim miserere, que quer dizer o quê? Compaixão. Cordis quer dizer o quê? Coração. Daí veio o termo cardiologia. Cardiotônico, é o tônico para o coração. Miserere cordis quer dizer ter compaixão e sentir pelo coração o sofrimento alheio. Só Jesus. Só Jesus, só o amantíssimo Pai, a misericórdia. Agora, chegaremos lá. Se a gente já se apieda, já é uma grande coisa. Eu estava lá em Foz do Iguaçu, eu me situei lá em Foz, depois fui para Cascavel, fui para Palotina, aí me indicaram uma padaria muito gostosa, onde lá tinha uma coxinha, e realmente uma coxinha que eu nunca comi na minha vida. Quando eu cheguei lá, tinha um senhor barbudo, virou-se para mim e falou assim: o senhor me dá um dinheiro? Eu estou com fome. Eu parei, a gente sempre refuta, né? Será que o dinheiro vai ser para comida ou vai ser para bebida? É normal a gente pensar isso. Eu não nego que eu pensei isso. Aí eu virei e falei assim: mas o senhor quer o dinheiro para comer mesmo? Quero sim, eu sou professor, olha só, eu sou professor. Eu sou intelectual. O senhor está vendo aquela padaria lá na frente? Eu estou. Então, se eu me der o dinheiro, o senhor vai me ver entrando lá, que eu vou lá almoçar. Na mesma hora, retirei o valor e ele saiu correndo, alegre, e entrou na padaria. Eu fiquei ainda 5 minutos para ver se ele ia sair. Não. No dia seguinte, eu voltei à padaria, encontro um sujeito magrinho, que virou-se para mim e falou: o senhor me dá um dinheiro para eu tomar água? Eu estou com sede. Cadê a justiça de Deus, meus irmãos? Cadê a justiça de Deus para entender isso? Estou com sede. Achei que ele ia pegar o dinheiro e beber. Mais uma vez me equivoquei. Aí eu fui para dentro da confeitaria, e aquilo ficou na minha cabeça, martelando, e eu olhando pelo vidro que ele estava lá. Aí eu comentei com a minha companheira:
Eu vou lá. Saí da mesa, fui lá. O senhor está com sede mesmo? Sim, estou com sede. Só aguarde um minutinho. Aí fui, chamei o garçom, peguei uma garrafa de água mineral, paguei e levei. Olha, gente, foi de entristecer. Ele abriu a garrafa e tomou aquilo tudo de uma vez só. E eu olhando, quando terminou, um sorriso brotou nos lábios dele. Nós estamos vivendo, e aí temos que compreender a justiça de Deus, temos que compreender que Jesus jamais nos condenou, como não condenou a adúltera, que era a passagem que eu ia contar, mas não vou ter tempo. A gente chega aqui para falar uma coisa e acaba falando outra, o padre Clélia. Antes era o Gilson. Mas eu assumi o lugar dele aqui. Eu sei, eu não sei. Né? Pois bem, a gente fica a imaginar, muitas vezes, principalmente quando estamos em situações desfavoráveis, analisando onde está Deus para determinadas coisas, crueldades, maldades. Gente, o espírito é imortal. Não é porque é uma criança que não esteja ali um espírito mais velho que nós, endividado, lei de causa e efeito, que muitas vezes vai começar a resgatar ainda em tenra idade. Porque eu sempre perguntei, e nunca tive uma resposta, dentro da universidade, dentro do academicismo, como é que uma criança tem um câncer? Como é que uma criança tem um neuroblastoma, como eu vi, deste tamanho? Como é que uma criança tem uma leucemia mieloide aguda? Eu vi uma morrer na minha frente. Cadê Deus, gente? Cadê a justiça divina? Não há como negar a reencarnação. E muitos ainda dizem, descansou. É fácil dizer isso. Será que descansou? Será que os tormentos que a gente sabe pós-morte não são maiores? Pela falta de resignação? Pela rebeldia do espírito? Dos valores que ele carrega dentro de si, maléficos, de outras existências acumuladas? Companheiros, temos que crer na justiça divina. Deus muitas vezes permite que reencarnemos no erro. Eu escuto espíritas às vezes a dizer, mas como a espiritualidade vai permitir que fulano reencarne para errar? Está lá no livro dos Espíritos, Escolha das Provas. Por isso temos que estudar. Temos que vencer preguiça mental e estudar, gente. Aqueles que queiram segurar a bandeira da doutrina espírita. Sem isso, nós vamos vivendo de ilusões. Ilusões que nos confortam, mas nos dão a incerteza que a doutrina espírita não nos dá. Eu escutei outro dia, com todo respeito, se alguém já viu, virá uma luz cristalina que tomará a terra e todos se modificarão. Isso é completamente antidoutrinário. Fosse assim, seria uma beleza. Vou levantar as minhas mãos ou abri-las e esperar a graça. Não tem muita diferença para o dia do arrebatamento. Né? Em verdade, a graça está em nós. Se Deus está em nós, a graça está em nós. Sabe o que significa graça? Gratuito. São da mesma etimologia. Por isso que Jesus disse, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste.
ou seja, dê a tua graça, porque você a recebeu desde quando foi criado, simples e ignorante. Como é importante estudarmos a etimologia das palavras, né? Verdade. Vamos a mais um ensinamento? De onde vem a verdade? Vem do grego. Quer dizer aletheia. Um dia eu comentando isso com uma pessoa, e a minha irmã se chama Aletheia. Eu falei, é a verdade pura. Aletheia. Sabe o que quer dizer aletheia? Literalmente, sair da leté. Sabem o que é leté? Letargia. Então, o que é a verdade? É o despertar da consciência. Aí, quando a gente desperta, a gente começa a se entender, vai ao encontro da nossa verdade, vai ao encontro do eu estou, porque ainda não somos. Só o Cristo teve essa autoridade em nos dizer, eu sou. Nós temos que dizer, eu estou. Eu estou no planeta de provas e expiações, eu estou na raiva, eu estou no ódio, eu estou na mágoa, eu estou na intolerância, eu estou na impaciência e por aí vai. Mas nós não somos isto. Mas um dia diremos, eu sou. Então, volto a dizer, Jesus jamais disse, eu tenho a verdade, ele disse, eu sou a verdade. Porque era um ser totalmente desperto. Converteu-se numa determinada encarnação que desconhecemos. E todos nós temos que nos despertar. Olha, a irmã acabou de ler isso ali. Desperta, tu que dormes. Levanta-te entre os mortos, que o Cristo te esclarecerá. Mortos em espírito, que ainda não acordaram, estão na inércia, estão na apatia, estão no desânimo, estão na descrença, estão na falta de fé. Quantos não estão assim? Quantos jovens não estão assim, se suicidando? É um grande alarme. A cada 40 segundos uma pessoa está se matando no planeta, a troco de quê? Falta o sentido existencial. Não estou aqui, como diz o ditado, puxando a brasa para minha sardinha, mas eu estou aqui mostrando o que eu sei. Que a doutrina me aponta, a doutrina me mostra, a doutrina vislumbra, a doutrina é coerente. Por isso ela foi muito atacada, ainda está sendo atacada. Não só pelos encarnados, como pelos desencarnados. Sabem por quê? Porque esses renitentes, recalcitrantes, não querem perder o império deles. O império das obsessões, de arrebanhar criaturas para as suas falanges escuras, sombrias. Então isso os incomoda. E aqueles que estão ponteando, coitados. Meu Deus, às vezes eu oro tanto para Deus, para me proteger, porque eu estou aqui, implementando ideias, trazendo valores, para que de repente todos despertem para uma realidade lógica, objetiva, crucial. Vós sois deuses, meus irmãos. Sede perfeitos como perfeita vosso Pai Celestial. Jesus já nos aponta para isso, está lá no Evangelho, está na Bíblia. O que Jesus quis dizer? Sede perfeitos. Eu pergunto sinceramente se alguém nessa existência vai chegar à perfeição. Todos trazem algumas mazelas. Até espíritos mais qualificados, me atrevo a dizer isto. Eu li certa feita, não me lembro qual livro, Emmanuel, o mentor do Chico, dizendo o seguinte: mesmo os espíritos superiores trazem sombras
E aí ficamos a imaginar. Luz foi só o Cristo. Aliás, ele demonstrou isso na transfiguração do Monte Tabor. Tanta luz que ele encegueceu os apóstolos. Pedro, Tiago e André, se não me engano, estão os três lá completamente enceguecidos. Saulo, às portas de Damasco, tanto que ficou cego, foi curado por Ananias. Mas a cegueira é simbólica, é a cegueira espiritual, ali caiu a ficha. O que queres que eu faça, Senhor? E o Cristo, que rasgou os céus, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí começou a profissão de fé, como está lá muito bem descrito no livro Paulo e Estevão. Ou seja, a conversão de Saulo, que os gregos chamam de metanoia, ou a outreia evangélica, a mesma coisa. Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, meus irmãos, como ainda temos que superar deficiências, deformidades, mas olha, só temos a agradecer de estarmos aqui numa reunião como esta, nesta casa de luz que nos abriga. Posso falar? Pode. Ainda querem desmontar a casa, né? Mas isso é o trabalho das trevas. Porque a gente está aqui fazendo bem, a gente está aqui auxiliando, a gente está aqui fazendo a caridade, pois o lábaro da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. Por que que não há salvação? Já pararam para pensar nisso? Porque quando estamos na caridade autêntica, não é hipocrisia. Vou fazer a caridade para comprar um lugar no céu. Vou fazer a caridade para ir para nosso lar. Tem uns que estão achando que vão para o céu. Não. A legítima caridade, aquela que não apregoa, aquela que não estrondosamente se mostra para ser elogiado, para ser aplaudido. Não. É aquela que age no anonimato. Mas por quê? Porque quando estamos na caridade, eu estou olhando o outro. Eu estou saindo de mim, dos meus valores, do meu egocentrismo, dos meus interesses pessoais, dos meus preconceitos. Estou olhando o outro. Porque a caridade não é só material, não, meus irmãos. É uma palavra. É um abraço. É um aperto de mãos. É um que escreve no WhatsApp: oi, irmão, bom dia. Vocês não sabem o valor que isto significa. A energia que emanamos e que chega no próximo. Isso é amor. São os primórdios do amor. Porque ainda estamos nessa faixa do amor posse, do amor apego, do amor controle, do amor ciumento. Mas esse é o amor eros, da mitologia grega, que tem asas. Asas para quê? Para voar. Para nos libertarmos dessas cadeias terríveis do apego. Porque, como diz aquele magnífico psicólogo francês, Pierre Weil, o apego leva ao medo de perdermos aquilo que a gente pensa que é nosso. E o medo leva ao estresse, leva à ansiedade e leva à depressão. Como o nosso psiquismo tende a compensar, a se reforçar, a se proteger, o que a gente faz? Se apega mais. Aí vamos ter mais medo, vamos ter mais ansiedade, vamos adoecer. E ficamos no que chamamos
de fixação mental, que é uma peculiaridade nossa. Está na literatura de André Luiz, nos domínios da mediunidade. Leia um capítulo que faz referência às fixações mentais. André Luiz diz que ficamos ao derredor, girando em torno de nossos pontos nevrálgicos, aquela ideia fixa, aquela mágoa de infância, que a psicologia chama de ferida da infância, do pai que maltratou, da mãe que bateu, que abandonou, que me jogou no orfanato e por aí vai. E muitos se suicidam por causa disso, por incompreensão. Porque não existe o acaso, não existe a injustiça. Tudo é permitido por Deus na sua superior justiça. Irmãos, falaria aqui mais umas 3 horinhas. Eles se cansariam dessa voz aqui, né? Impactante, que eu tenho um vozeirão, né? Mas, que bom estarmos aqui todo mês para nos abraçarmos, interagirmos e sentirmos como seres que somos filhos de Deus a caminho dessa superior justiça infalível. Que tenhamos o bom senso de avaliarmos tudo, porque nós estamos, guardem isto, na era da razão. E é através da razão que nós vamos nos burilar nos sentimentos. E dia virá que vamos equilibrar o lado racional com o lado emocional. E aí seremos sábios como Jesus. E que Ele nos abençoe e muita paz para todos nós, homens de boa vontade. Graças a Deus. Terminados os passes, nesse momento agora, nós vamos entrar na prece final com o doutor José Henrique. Como foi falado, vamos fechar nossos olhos para que possamos nos desconectar das questões materiais, dos compromissos. É momento de estarmos conectados a Jesus, nosso Mestre, guia e modelo, o Mestre interior. E poderíamos dizer, nesse êxtase, neste momento de nobreza, dirigindo a Ti, Jesus, o que Paulo falou: não sou eu, mas quem vivo, é Tu, Jesus, que vive em mim. Vamos sentir tudo isto, a delicadeza. Mentalmente vamos estender nossas mãos, encostando-as em Tuas mãos, Jesus. Sentir Teus dedos diáfanos. Sentir a Tua presença. Olhar Teus olhos compenetrados, emanando energias de uma pureza que desconhecemos, Jesus. Escutarmos de Tua boca os seus contornos majestosos a nos convocar para o amor, a nos direcionar para esse amor incondicional. E desta forma, possamos também esticar nossas mãos para aqueles que se encontram em nossas retaguardas, os desvalidos, os endemoniados,
os doentes, os excluídos, os abandonados, os mendigos, todos os que sofrem. Que de nossas mãos possam sair fagulhas divinas para abrandar e esmaecer os sofrimentos alheios. Isto é a visão coletiva, é a interconectividade, pois todos nós estamos ligados indiscutivelmente, Jesus, aos irmãos, a todos os irmãos, aos outros reinos, animal, vegetal, mineral, pois como tu, Leon Denis, nos disseste, o ser dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. Assim somos todos nós, criaturas de Deus, nosso amantíssimo Pai, que está em nós. Busquemo-lo. E neste momento de busca, vamos sentir a brandura, a suavidade, o amor a brotar de nossos corações. E a Ti, Jesus, só temos uma palavra a Te dizer: gratidão. Obrigado, Mestre. Obrigado de todo o coração. Possamos trilhar o caminho que deixaste, atapetado de estrelas, para iluminar nossas mentes e corações. Obrigado, Jesus. Obrigado. Graças a Deus. Antes da gente encerrar, a Clélia tem um comunicado para passar para todos. Bom, gente, tem um convite para todos aqui sobre um yakisoba que vai ter aqui no abrigo dia 10/3. Tá? Todas as festas do abrigo são para o sustento do abrigo. Então a gente convida sempre as pessoas para colaborarem. Eu estou com alguns convites, o preço é R$25, tá? E é uma festa sempre muito animada, muito bonita e sempre bom a gente poder contribuir num momento desse, né? Então, eu dou prazo, sempre dou prazo de uma semana para vocês me pagarem. Então, tem R$25 por prazo de uma semana. Semana que vem, eu cobro. Se passar, é juros. Ela, em outra encarnação, foi irmã de Zaqueu. Pois é, né? Fizeram essa... agora eu estou cobrando os impostos aí. Bom, gente, então quem quiser, pega aqui comigo, tá? Sem brincadeira. Se não tiver dinheiro agora, paga depois. Uma boa noite a todos. Sigam na paz.